Olá pessoal, estamos no Ação e Reação nessa sexta-feira de calor senegalês, hein? Quanto tempo que eu não falava calor senegalês, né, aqui no programa, de calor senegalês, né? Um inverno aí meio forte para padrões da Baixada Santista, né? Olha que tempo bonito aqui, imagens ao vivo aqui da TV Com, aqui o nosso Porto de Santos, o prédio da Petrobras, aquele mesmo, que é um C3, 4 prédios, quando nós íamos para a praia e tirávamos petróleo na areia, né? Mas infelizmente o pré-sal não deu certo e é só um prédio mesmo. Uma pena, né? Aqui imagens ao vivo, nosso bonito litoral, as nossas praias, né? Um dia de sol, sol forte, né? Aqui o trânsito na entrada da cidade, volta ali na entrada da cidade. O trânsito na entrada da cidade, olha lá, que bacana. Aqui, ó, lá, trânsito na entrada da cidade, o porto, enfim, ó, trânsito normal, né? Um pouco adensado, mas do dia a dia, mas sem congestionamento, né? Beleza. Felizmente nenhuma moto foi atingida e o trânsito flui normal aqui, certo? Hoje vai ser um programa bacana aqui, como sempre, né? Nós vamos esclarecer muitas coisas sobre os crimes virtuais, sobre leilão, sites falsos, como você que tem conta em vários bancos ou teve conta em vários bancos, né? Ou a sua mãe, né, que é uma pessoa mais de idade, o seu pai, a sua madrinha, você pode entrar num site, um site regulamentado, e ver se você tem um dinheiro, aquele dinheiro que o governo quer pegar para ele, né? Se você estiver devendo para o banco manda aquelas cartinhas e fica recebendo as cartinhas, cartinha, Serasa, não sei o que, exatamente. Mas quando eles têm o dinheiro lá, eles não te avisam também. Você não recebe uma carta, você tem R$40, R$400 para resgatar aqui no banco XVA. Mas quando você deve R$15 para eles mandam a cartinha para você. Então, é uma coisa complexa. Como é que você pode saber se você tem um dinheiro e tal? E também, se você tiver um dinheiro aí e quiser fazer um bom negócio, de repente você quer comprar alguma coisa por leilão, né? E você tem que ver se aquele site é falso ou não, é melhor procurar um advogado para essa questão. E também se está agregado o condomínio, o prédio vai vender por 100 mil aquele apartamento, mas tem 200 de condomínio para pagar, ou se o prédio com aqueles 100 mil absorve o condomínio, tem palavras jurídicas melhor para falar isso. Se tem IPTU, se só vai pagar os IPTUs dos 5 anos para trás, ou se tem que pagar a vida toda, se paga 5 anos para trás e briga com a prefeitura por aqueles 15 anos, depende da prefeitura se é mais organizada ou se é menos, se a prefeitura comeu uma mosquinha ou não, né? Porque os departamentos da prefeitura não são interligados. Então, às vezes, manda aquele PTU, manda. Umas prefeituras comunicam rápidos, outras são mais adormecidas, mais Flintstones, né? E aí você pode ter um escape nisso aí, né? Mas sempre é bom um advogado para isso. Lembrando que você pode mandar sua mensagem no 974 17 5194. O programa aqui de segunda a sexta, sempre com informações com médicos, advogados, psicólogos, formadores de opinião, que nós trazemos aqui no programa, né? Lembrando que você pode assistir o programa também às 23 horas e a 1h da manhã, né? E se o programa for um programa que tiver muita gente vendo, muitas perguntas, pode também repetir no sábado à noite, no sábado de madrugada, no domingo à noite, no domingo de madrugada, enfim, em horários alternativos também. Ó, Vivo Canal 8, Claro Canal 11, Vipoe 45, Box Brasil 59, uma gama de portais hoje, e também TV Brasil ao vivo, TV Digital ao vivo, canal 6202, Infinity, e para você que é mais moderno tal, assim como a Dona Tina. Dona Tina eu encontrei ela na feira, eu fui na academia no domingo e depois eu fui trabalhar, fui na academia, depois eu fui na feira de São Vicente lá, encontrei Dona Tina e o seu Daniel. Eu assisto você todos os dias, desde quando você ficou 4 anos e 2 meses aqui, assisto os outros programas da TV, o Guto Brito, Cassione, a doutora Luciana Faria, o João Vilela, o Marcelo Coelho, assisto todos vocês aqui, todos os dias. Então, um abraço vai para ela hoje, que eu encontrei na feira, né? É bom aquele pastel de feira, né? Aquele pastel na hora, tal, tomar aquele caldo de cana, porque no supermercado você compra produtos e na feira você compra alimentos. É isso aí. Bom, eu estou aqui com a Flávia
Maldi, advogado especialista em leilões, né? Nós vamos falar muito sobre leilões, vantagem, desvantagem, perigos. Você que é aquele abelhinha que vai na internet, fica fuçando e às vezes cai em armadilha. Falar tudo isso. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer conhecer o Dr. Murilo também. É muito bom falar desse assunto que eu gosto bastante. Espero poder responder as perguntas, né, que o pessoal vai deixando para a gente. Espero que a gente tenha uma boa tarde hoje. Obrigada pelo convite mais uma vez e agradecer também a doutora Michele, que é um grande prazer estar aqui. A Flávia que é mãe nova, filha de 10 meses? Filho. Deu muito trabalho ou não? Bastante. Bastante. E o maridão está ajudando também? Voltei a dormir agora. E o marido está ajudando também? Tá, bastante, graças a Deus. Ou vai jogar bola à noite? Não, ajuda bastante. A também mãe é advogado, também ajuda. Marido não? Não. Ajuda tudo, mãe, sogra, todo mundo ajuda. Todo mundo ajudando. Tá, como é o nome do teu marido? Precisamos de ajuda, né? Sim. Genilson. Genilson, um abraço pro Genilson também, que não deve estar vendo agora, mas à noite, às 11 horas, ele coloca, ou senão ele pega no nosso portal aqui da TV Com. Também o Dr. Murilo Marques, advogado especialista em direito digital. Nós vamos falar muito de direito digital. Hoje o governador Tarcísio, né, tem muitas entrevistas do Tarcísio, né? Quanto mais entrevistas você tem, mais fácil é você pegar a voz, né? Se você pegar uma pessoa que vai toda hora na TV, certo? Fernanda Vanucci, Luciana Faria, eu, Leonardo Fontes, certo? É muito fácil. A própria Gisele, que fica fazendo as vozes aqui da televisão, o Reale, o Marcelo, eles pegam nossa voz e vão fazendo. Então hoje teve o governador Tarcísio saiu num fake, dizendo que a operadora de cartão vai devolver dinheiro para clientes, para você entrar num portal aí, sei lá, você vai entrar. É fake, hein, gente? É fake. Operadora de cartão não devolve dinheiro nem quando eles estão errados. É uma briga, né? Devolve quando tem advogado, quando tem um monte de... não devolve nada, é uma briga. Você mandar aquele extrato de um ano para trás que você não tem mais, é uma briga. Depois vai falar que está rasurado, que não dá para ler. Você acha que eles vão devolver dinheiro para 2, 3 mil pessoas? Certo? E como tem muito brasileiro precisando de um dinheirinho, como todo mundo, o cara acredita e entra no portal. É fake, o Tarcísio não falou nada disso, tá, gente? Um abraço, Murilo. Um abraço, Eduardo, doutora Michele, doutora Flávia também, um prazer conhecê-la, todos os telespectadores que estão nos assistindo. Um abraço também para a doutora Michele, que fez esse convite. E vamos abordar aí sobre direito digital e um pouco sobre inteligência artificial, que é o tema da vez também, né? Todos esses desdobramentos, o que é fake, o que não é fake, o que pode, o que não pode acontecer. Acho que vai ser uma conversa bem bacana. Doutora Flávia, eu já fiz alguma coisinha de leilão, né? Mas a Michele me assessorou, né? Tudo bem, mas coisa pequena. Mas sempre é uma dorzinha de cabeça, né? Sempre tem um rabinho para resolver ali, um rabinho aqui e tal. Logicamente que a pessoa vai estar num leilão, ou a pessoa vai fazer um curso, ou a pessoa vai ter uma condição jurídica, por exemplo, assim, eu não sou advogado, mas eu entendo um pouquinho, até pela convivência com meus amigos, que a maioria dos meus amigos de infância, todos fizeram direito, né? Então, a maioria, eu gosto de ler também, tá? Mas eu não me arriscaria a fazer sozinho isso, né? Então, se a pessoa quer entrar no ramo de leilão, ela tem um dinheirinho aí e ela quer comprar um apartamento mais barato, evidentemente, tal, porque ela às vezes não sabe nem como tá dentro, então ela já põe lá, putz, 2 quartos, eu vou gastar 60 mil para pôr porcelanato, trocar isso. Ela já põe 60 mil que ela vai gastar para deixar top, né? Não estou falando de armário embutido, nem cozinha planejada, gente, né? Mas aí, quando você compra apartamento, geralmente não vem com isso. E quando vem é uma fortuna. Então, beleza, a pessoa quer comprar um apartamento no leilão. Lógico, ela te consulta, porque é melhor pagar a porcentagem de 5% para você do que fazer uma grande burrada, né? Não sei se é 5%, acho que é, né? Isso. 5%. Isso aí eu não estudei não, gente, é que eu, do dia a dia. Então, como é que a pessoa vai? Ela te liga, fala, Flavinha, eu quero um apartamento, doutora Flávia, eu quero um apartamento de 2 quartos no Itararé, tem que ter 2 garagens, ou uma garagem de carro, uma de moto, e aí como é que você faz? Primeiro a gente fala que você pode arrematar um imóvel de leilão não sendo advogado. Então não é exclusivamente advogado que pode arrematar um imóvel em leilão. Qualquer pessoa pode arrematar. Mas quando você vai com advogado é mais tranquilo, sai mais barato, né? Justamente, é mais seguro você contratar uma assessoria especializada nessa área, porque a gente sabe que cada leilão tem uma regra. Então, a gente precisa analisar essa documentação do leilão justamente para a pessoa não ter nenhum prejuízo.
Então, normalmente, a pessoa nos procura porque ela já tem em mente um imóvel, como você falou, eu quero um imóvel em São Vicente de tanto, e a gente faz essas buscas. Então, a nossa assessoria é justamente para fazer essas análises, né, documental, análise do leilão, da matrícula do imóvel, para passar para a pessoa a segurança de que ela vai fazer um bom negócio. E aí que até envolve o Dr. Murilo, porque hoje os leilões eles são digitais. Bem antigamente era um leilão presencial, então precisaria ir no fórum, participar presencialmente. Era um pouco mais seguro, né? É, Porque tu ia lá, tinha o editalzinho lá, tu ia lá, né? Ficava aquele mercado persa, mas tinha uma coisa mais segura. Hoje ele é mais rápido, mais tranquilo, mas tem os sites falsos, né? Isso, então, hoje como tem, né, tantos golpes, a gente sabe que infelizmente tem bastante sites falsos. E aí a gente precisa fazer toda essa busca, essa análise para saber se aquele site realmente é verdadeiro ou não, porque a gente está falando em imóveis, então normalmente são valores altos, né? Então a gente faz essa assessoria, porque a gente tem já no Brasil inteiro muitos leiloeiros. Então hoje os leiloeiros eles não vão mais no fórum para fazer os leilões, eles fazem essas plataformas, esses sites, e a gente faz esse estudo, essa análise. Tá, então vamos lá. Como é que funciona, por exemplo, o cara ficou 10 anos no apartamento, não pagou IPTU. Não pagou IPTU, tudo bem, mas a prefeitura demora mais tempo para tirar, mas não pagou o condomínio. Aí com 6 meses o síndico, forçado pela reunião condominial, né? Porque se você mora no apartamento de 20 apartamentos, 2 não pagam, cada um está pagando uma porcentagem a mais, né? Se o prédio tem 10 apartamentos, se um não paga, cada um vai aumentar 10% o condomínio, evidentemente, né? Vai tirar do fundo de reserva, vai tirar, mas chega uma hora que não tem como, vai ter que alguém pagar mais, beleza? Sim. Aí o prédio colocou a pessoa na justiça, a pessoa recebia as cartas, rasgava, não teve um advogado competente para resolver, largou, às vezes é de herdeiro, larga. Aí o juiz mandou que o apartamento fosse desvaziado, né? Beleza. Aí tá nessa questão. Aí vai para leilão, para o prédio, a prefeitura, tentar resgatar um pouco desse dinheiro para que o condomínio ganhe lá, sei lá, o dinheiro para poder fazer aquela obra, diminuir o fundo de obra, já que as pessoas pagaram 10% de condomínio a mais, né? E hoje é uma coisa recorrente. Tem prédio de 120 apartamentos que 14 não pagam, 20 não pagam. Eu sei, a situação está complicada, não está fácil. Eu não estou entrando no mérito, mas é difícil, né? Alguém vai pagar essa conta. Exatamente. Aí quando você compra, como é que você sabe se o IPTU foi pago? Existe alguma isenção, por exemplo? O IPTU de 20 anos não foi pago. Eu posso comprar, é o que fala no povão, né? E pagar os 5 últimos anos e os 15 obrigar? Tem advogado que fala para não pagar nada, só pagar o atual. Tem outros que falam que é para pagar 5 anos e brigar com os 15 que estão atrasados. O que é a verdade? É bom a gente começar falando que existem basicamente 2 tipos de leilões. Os leilões judiciais, que são esses que existem uma dívida, o devedor não pagou aquela dívida, então os bens desse devedor vai a leilão justamente para pagar essa dívida. Então, normalmente uma dívida de condomínio, uma dívida de IPTU, dívida de alimentos. Uma então, pensão alimentícia, pensão que o cara não pagou alimentícia. e a mulher entrou, Isso. aí o cara foi preso, voltou, não pagou, o juiz manda leiloar o apartamento dele. Isso. É isso, para pagar alimentos para aquela mãe. Exatamente. Então, assim, existem basicamente esses 2 tipos de leilões, os judiciais e os extrajudiciais, que são normalmente de instituições financeiras. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os leilões judiciais. Então, nesse caso... Extrajudicial é o cara que ficou devendo para o Itaú, para o Bradesco. Extrajudicial, isso. Normalmente, quando a pessoa faz um financiamento bancário, e aí fez em 30 anos, não pagou as parcelas do financiamento, o banco ele toma para ele de volta e aí leva a leilão para quitar aquela dívida. Aí quita, se sobrar um dinheirinho, devolve. Se sobrar alguma coisa, volta para o devedor. Se não sobrar nada, vai ficar sem nada. Tá. E os judiciais? Os judiciais, nesse caso, normalmente a pessoa está devendo condomínio, também deve IPTU. E aí a gente vai precisar analisar o edital do leilão, porque é a regra daquele leilão.
Então, cada leilão ele vai ter sua regra, porque infelizmente hoje não tem um entendimento consolidado de que o arrematante ele arremata e não paga nada depois do arremate, né? Porque infelizmente o nosso judiciário, cada um entende de uma coisa, mas nós defendemos que, assim como a uso capião, a aquisição de um imóvel arrematado em leilão é aquisição originária, que a gente diz. Então, o arrematante não adquire nenhuma dívida. Ele pagou, adquire sem nenhuma pendência. Seria o certo, né? Por exemplo, Sim. o juiz fala, olha, está devendo 50 mil da prefeitura e 50 mil do condomínio, tá? 100 mil. Ele vale 400, né? Então, mas ninguém vai pagar 400, né? Então, nós vamos vender por 250, fica 50 para a pessoa, 100 para a prefeitura, né? Isso. E já resolve tudo ali. Isso. O cara pagou 250, ele se livra de tudo. Mas não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Então, infelizmente, não temos ainda o judiciário pacificado, então a gente precisa analisar esse edital. E aí, nesse edital, se tiver escrito que o arrematante vai arrematar e não vai ter nenhuma dívida para ele, não importa o valor da dívida. Então, o próprio juiz paga, é isso? Isso. O próprio juiz vai lá, deposita, tal. A arrematação, ela vai quitar o condomínio e IPTU. E aí existe uma questão de preferência. IPTU, ele tem uma preferência no crédito. Então, mesmo sendo uma ação ajuizada pelo condomínio, o juiz vai mandar intimar a prefeitura para perguntar quanto que tem de dívida de IPTU. Aí vai ter aquela dívida alta, porque não vai ter aí vai ter uma briga, porque não vai ter refis, não vai ter nada, né? Não vai ter nada, porque a prefeitura fala, deve 30 mil, paga. Isso. E aí, quando for fazer a arrematação, esse valor vai para dentro do processo, justamente para quitar todos os credores. E aí vai ter uma ordem para quitar. Primeiro prefeitura, depois o prédio. Isso. E aí, infelizmente, a prefeitura quer cobrar os 30 últimos anos. Ah, tu não tem advogado para te defender, eles vão ver lá o valor, vão pôr juros, correção, manda para dentro, né? E às vezes não tem o crédito para o condomínio. E aí vai ficar uma briga entre condomínio e prefeitura para justamente ter alguma coisa para o condomínio que ajuizou a ação. E aí a gente vai precisar analisar esse edital justamente para saber... Essa briga é no processo, por exemplo, o juiz fala, nós vamos pagar os 100 mil de IPTU, o prédio não ganha nada. Aí o advogado do prédio fala, não, pô, a prefeitura tem que fazer um desconto. Isso. Tem IPTU aí que já prescreveu, isso, tal. Exatamente. É isso mesmo, né? Mas o arrematante, ele é um terceiro de boa-fé. Então, para ele, pouco importa para quem vai o valor. Ele pagou o valor da arrematação e ele só está esperando a desocupação para ele entrar no imóvel. Porque a partir da data que, normalmente, ele entra no imóvel, que deveria ser, né? Mas alguns entendem também que é a partir da arrematação, ele que deve pagar os impostos a partir dali. Então, isso é complexo, né? Porque às vezes você arremata e tem gente morando no apartamento. Isso. Aí o cara já não pagava condomínio há 10 anos. Ele ficou mais 9 meses para o juiz tirar. Isso. E aí o cara quer cobrar o condomínio de 9 meses teu, mas o problema já é de 10 anos. Mas você também não entrou no imóvel. Não entrou no imóvel. Então deveria ser do devedor que ainda está no imóvel. Mas tem então, juiz que entende que você tem que pagar isso, né? Isso. Por isso que é importante ter um advogado para justamente analisar essa situação e falar para o seu cliente, olha, esse juiz pensa dessa forma, então a gente consegue a partir da arrematação e outro juiz não. Mesmo você não entrando no imóvel, você já vai pagar as despesas. Então é importante você ter essa assessoria justamente por isso. Para ficar escrevendo para o juiz, para ficar peticionando, para melhorar esses teus interesses, é isso, né? Isso, exatamente. É isso aí. Tá vendo, Alcides Catarino? Você que é o maior empreiteiro de obras da Baixada, se você for comprar uma coisa de leilão aí, você consulta a doutora Flávia, compra baratinho, faz aquela reforma e vende, hein? Estou ensinando como tu vai ficar rico, hein, Alcides? Já tá rico, mas vai ficar mais rico como? Comprando imóveis baratos, reformando com a tua expertise e vendendo para outras pessoas. Não é isso? Bom, agora nós vamos falar também de direito digital. É tanta coisa que daria um programa para cada um, né? Mas vamos falar. Direito digital. Como é que está hoje os crimes virtuais? Qual é o teu trabalho com as empresas? Como é que funciona esse mundo que para muita gente é novidade? Então, é um tema muito amplo, né? A gente costuma falar que ele se mistura com todas as áreas do direito. Então, existe dentro do direito do trabalho, dentro do direito imobiliário mesmo também, do direito tributário, todas as áreas, elas têm essa parte mais atualizada, que digamos que é o direito digital. Então, hoje em dia, eu sou muito procurado, né, dentro da minha atuação,
por questão de invasões de redes sociais, suspensão de contas também de redes sociais, principalmente de comércios, né, onde aquela empresa tem ali uma divulgação de um produto, de um serviço ali naquela rede social, e a suspensão dessa conta passa a representar um prejuízo para ela, porque ela passa a não conseguir mais divulgar aquele produto, aquele serviço. Eu tinha o meu Instagram com 37 mil seguidores, né? Só que eu tinha 2 pessoas que mexiam com ele. 2 pessoas. E ele sumiu, né? Aí eu conversei com meu amigo Aldo Neto, que é esperto nessas coisas, ele falou, olha, uma dessas 2 coisas, então ele pode ter mudado de Clínica Veterinária Filete para Boi da Capa Preta. Mudou para Boi da Capa Preta, ficou lá, eu não achava mais, né? Eu não achava mais, e aí eu tentei ligar para umas pessoas para ver onde que estava o meu, eles falando que sumiu, né? Sumiu, e eu não consegui recuperar, né? Depois eu fiz aquele esquema de colocar várias chaves, tudo tal, né? Aí eu recuperei, hoje eu tô com 160 mil, mas foi ruim, porque eu tinha desde o começo do Instagram e eu tinha 37 mil orgânicos, que eu fui falar na televisão, @Clínica Veterinária Filete. Por exemplo, a doutora Flávia vem aqui, eu falo para ela, me segue, aí eu sigo ela, foi difícil, né? Aí eu perdi 37 mil. Eu liguei para um, não fui eu. Eu liguei para outro, outro falou, pô, se eu ganho dinheiro eu tenho interesse, quem tem interesse é quem não ganha. Então um ficou acusando o outro. E eu falei, o quê? O que eu vou fazer? Vou pôr na justiça? Eu falei, tá bom, vou começar do zero. Aí comecei do zero, em 2 semanas já tinha 7 mil. Aí eu falei, pô, legal, né? Foi indo. Aí depois de 10 anos eu tô com 160 mil. Mas assim, foi chato, foi muito triste. Deu um abalo, assim, eu fiquei abalado. Porque, tipo assim, tinham fotos antigas, fotos de viagem, fotos de cirurgia. Tipo assim, praticamente era um acervo. Reportagem de jornal que eu fotografava. Então, assim, foi, sei lá, 5 anos de trabalho jogado no lixo, né? Porque eu não consegui mais recuperar as fotos. Enfim, né? É triste, né? É bem complicado. E, assim, por isso que nós orientamos todas essas vítimas que elas possuem um direito à reparação civil, né? Por todo esse abalo, muitas vezes é sentimental mesmo, né? Como você falou. Hoje em dia as pessoas não usam mais álbum de fotos, né? As fotos, elas são arquivadas, documentadas nas redes sociais. Então, justamente por isso que você perder aquela sua galeria, aquele seu acervo, representa uma perda significativa, né? Então, a gente sempre orienta as vítimas desse tipo de situação que elas têm direito a uma reparação, além de recuperar a conta na esfera judicial. Mas, por exemplo, eu poderia entrar, que era outra época, mas eu poderia entrar com uma ação, né? Teria que acusar as 2 pessoas que fizeram o meu Instagram, né? Eu poderia entrar com uma ação judicial com isso e o Instagram poderia recuperar minha conta, porque com certeza essa conta foi vendida, né? Eles pegaram os 37 mil seguidores, talvez não sejam eles, talvez eles deixaram brecha, né? Eles pegaram esses 37 mil seguidores, deixaram numa nuvem e depois venderam para alguém, concorda? Isso é bem frequente acontecer, mas o que eu vejo mais na prática é o seguinte, são contas que são invadidas e aí o hacker ali, o invasor, ele altera as publicações, a biografia e a mesma foto do perfil da pessoa para, um exemplo, um perfil de uma pousada. E aí ele passa a chamar as pessoas ali daquela rede social, os seguidores da pessoa que teve a conta hackeada, chamar um por um, divulgando uma promoção, mandando um link para a pessoa clicar, olha, você ganhou um voucher com uma promoção de 20% de desconto. Você ganhou um saco de ração de 15 quilos da Clínica Veterinária Filete. Aí o cara, pô, o filete está dando? Vamos clicar aqui. Vamos clicar. E nesse momento que a pessoa clica, ela perde o acesso ao WhatsApp ou mesmo até o Instagram mesmo. Então, a gente sempre orienta. E como é que você se protege? Não clicando em nada. Por exemplo, o cara consegue hackear o meu Instagram agora, um hacker bom, mas se eu não der mole para ele, ele consegue? Consegue sim, porque hoje em dia existem muitos vazamentos na internet. Então, um site que você fez um cadastro, um exemplo, há 10 anos atrás, de uma clínica veterinária ou alguma coisa na sua área, esse site pode muito bem ter vazado as informações ali por, às vezes, um deslize, um descuido de segurança. O cara tem a secretária de lá namora um cara que é hacker, ela passou a informação, né? Exatamente. Então, esses bancos de dados são vendidos na Deep Web, né, que é essa camada mais obscura da internet. A Deep Web é a internet escurecida, né? Exatamente. Falando assim, do modo mais simples, seria isso. É uma parte da internet onde o acesso é anônimo. Então, as pessoas conseguem, através de fóruns e outros sites, negociar, por exemplo, bancos de dados. Tá, mas por exemplo, ele pegou meu dado, meu CPF,
pegou meus dados, tá? Onde eu moro, meu telefone. Mas como é que ele consegue hackear o Instagram? Ou eu tenho que dar um mole para ele? Mole assim, ele vai falar, Filete, aqui da empresa que vende ração para você, tal. Você tem ainda você continua com esse endereço, com isso, e eu tenho que clicar num cadastro, ou sem eu fazer nenhuma bobeira ele pode entrar? Não necessariamente você vai ser hackeado, você vai perder o acesso à tua conta tendo clicado no link, porque você pode não fazer nada, mas só se você não se precaver com relação à segurança da sua conta, você já está sujeito a ter a conta invadida. E como é que a pessoa que tem o Instagram agora pode se precaver? O que acontece muito, que a gente sempre orienta as pessoas, na grande maioria dos casos dos meus clientes que me procuram, eles usam a mesma senha para todas as contas. E a partir dessa mesma senha, que muitas vezes é vazada na internet, o hacker consegue acessar a sua conta nas redes sociais, trocar essa senha e você perde o acesso. Então, assim, você blindando a sua conta, instalando um aplicativo de autenticação de 2 fatores, é a forma mais segura para você não perder o acesso da sua rede social e você evitar essa dor de cabeça toda de ter a sua imagem ali usada para divulgar uma fraude, um golpe. Quando você faz o Instagram, eles estão pedindo para você fazer esses 2 fatores, né? Exatamente. E até E não usar uma senha. Pega uma senha, põe lá no teu colchão, embaixo do colchão, se vira uma senha, põe lá. E põe lá a tua senha tal, e de repente põe um número a mais no final para confundir a pessoa que se alguém pegar, né, tal. Porque se você põe a mesma senha do banco, a mesma senha do cartão de crédito, a mesma senha do tal, uma pessoa que, vamos supor, brigou com você, que sabe, né? Exatamente. Pode de uma certa maneira tirar o teu Instagram do ar e depois usar para uma outra coisa, né? Exatamente. Se você usa a mesma senha para vários aplicativos, você está facilitando a vida do criminoso. Essa é a verdade. Então, além de você ter uma senha diferente para todos os seus aplicativos, que é o ideal, a gente sempre recomenda também que você tenha um aplicativo de autenticação de 2 fatores, tá? E aí é importante a gente diferenciar, que eu vejo muitas pessoas falar, mas eu tenho autenticação. E aí eu pergunto para a pessoa, mas como é que funciona a sua autenticação? Me explica. Ela fala, eu recebo um SMS. O SMS não é uma forma de autenticação segura, porque hoje em dia existem ferramentas para interceptar o SMS, ou mesmo o criminoso consegue ligar na operadora e, por uma falha da operadora também, consegue solicitar a portabilidade da sua linha. Então, se ele conseguir essa portabilidade, o SMS vai chegar para ele e não para você. Então, nesse momento, ele consegue acessar a sua rede social e fazer da sua imagem ali para divulgar golpes e tudo mais. Então o importante é o aplicativo de autenticação, tá? É importante a gente diferenciar essas formas. Existem outras formas, mas o aplicativo de autenticação é a forma mais segura. Então, quem já tem um Instagram, ele pode entrar no aplicativo, eu tenho Instagram que a senha é X lá. Eu posso entrar no aplicativo de autenticação. Autenticação, isso. E mudar essa senha. Ou deixar mesmo. Como é que funciona? Geralmente, as pessoas que têm aplicativo de banco já estão familiarizadas ali com aquele token do banco, que é um número que fica rodando ali de 30 em 30 segundos, um exemplo, e você coloca esse token para você conseguir acessar ou para você conseguir fazer uma transação. O aplicativo de autenticação de 2 fatores funciona da mesma forma. Você vai ter um aplicativo externo da sua rede social e ele vai gerar um número que vai ficar mudando ali de tempos em tempos. Então, somente você, com o seu dispositivo celular, vai ter acesso a esse número. Tá? Então, ele vai mudar de 30 em 30 segundos, 20 em 20 segundos, de forma que o invasor não vai ter acesso a esse número. Isso só no momento que você for fazer o aplicativo, né? No momento que você for acessar a sua conta. Tá? Tá. Você vai colocar o seu login, que geralmente é o seu endereço de e-mail, a sua senha, que de preferência seja uma senha diferente das outras redes sociais, e aí ele vai pedir uma terceira etapa, que é essa camada de autenticação de 2 fatores. Insira o seu código de segurança gerado através do aplicativo. E aí você sai do aplicativo da rede social, vai no seu aplicativo de autenticação, copia e joga o número lá e vai acessar a sua rede social. É assim que funciona. Muitas pessoas acabam achando que é trabalhoso, mas é essencial hoje você ter essa preocupação com a segurança da sua conta para você evitar uma dor de cabeça de ter que procurar um advogado para recuperar a sua conta caso a sua conta seja invadida. Bom, programa interessante, conta invadida, como é que você faz para ter teu Instagram, teu Facebook mais seguro, como é que você pode comprar uma casa, um apartamento, um terreno num leilão, né?
tudo isso é muito importante, muito atual, né? Para se evitar cair num site de um espertalhão, ou de repente você dá o teu Instagram e os caras vão pedir dinheiro para tua avó, para tua mãe, para ex-namorada, e aí acaba todo mundo dando dinheiro e aquela confusão generalizada, né? Vocês podem fazer perguntas pelo 974 175194. Aqui para vocês mandam no WhatsApp e nós vamos passar para a doutora Flávia e para o doutor Murilo também. É muito rápido, continue com a gente. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. A sua saúde dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis, e o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o Laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento. Acolher é cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Sabia que novos casos de HIV são detectados todos os dias? Para prevenir, além da camisinha, você pode contar com o PrEP e o PEP. Se você sabe que irá se expor, conte com o PrEP. Se a camisinha saiu, rompeu ou não foi usada, conte com o PEP. O preservativo deve ser a primeira opção, que combinada com a medicação é o ideal. Prevenir é o primeiro passo para uma vida livre e sem barreiras. Essa causa é de todos.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação com a doutora Flávia Maldi aqui, advogada especialista em leilões de imóveis. E também com o Murilo Marques, advogado especialista em direito digital, né? Você quer fazer seu programa, seu podcast, a TV Com oferece um espaço enorme aqui para você vir aqui e falar sobre aquário, imóveis, futebol, qualquer coisa. Então, você entra em contato com o nosso WhatsApp para você montar o seu programa aqui na nossa TV Com. Tem estúdio, tem profissionais para fazer arte, você só vê o tema, organiza o programa, como a Fernanda Vunit falou aqui, e você, com o tempo, vai pegar uma desinibição, vai trazer teus convidados, enfim, tudo tranquilo. Aqui nós vamos ter várias participações aqui. O Gé Augusto do Campo Grande, parabéns e um abraço a todos do programa. O Gé Augusto, que todo dia participa do nosso programa aqui. A Maribel Marques, muito bom esse Murilo Marques, bem didático, conhecedor do assunto. Deveriam contratar como consultor. Beleza. Pergunta ao Murilo. Hackearam minha conta no ano passado, mas até agora não consegui recuperar. Tenho as provas guardadas. Ainda consigo recuperar o perfil? É a Fabiana Lima. Consegue sim recuperar o seu perfil, Fabiana. Não importa, né, o tempo que você perdeu o seu perfil, desde que seja ali dentro de aproximadamente 5 anos, né? Se você tiver essas provas, se você tiver registrado um boletim de ocorrência, você consegue sim recuperar esse perfil, tá? Através de um procedimento judicial. Extrajudicial é muito difícil, porque infelizmente a plataforma não oferece suporte aos usuários aqui no Brasil. Eles até disponibilizam um serviço, aquele selinho de verificado, né, o azulzinho, as pessoas já devem ter visto, onde você paga uma taxa mensal por supostamente ter esse suporte, mas eles não oferecem esse suporte. O verificado não é para você falar que os teus seguidores são reais? O verificado é a autenticidade, você passa por uma espécie de verificação que você é você, e aí a partir disso você tem esse selinho de que o seu perfil é autêntico, né? E além disso, né, como hoje eles oferecem isso como um serviço, você paga por isso, mas você paga para ter também um suporte caso você tenha qualquer problema. Mas esse suporte não funciona. Então, hoje você consegue recuperar a sua conta e resolver qualquer tipo de situação com a rede social através de um procedimento judicial, através de uma ação na justiça. Quando você tem esse selinho verificado, dificulta a falsificação ou do mesmo jeito? Dificulta porque, como eu falei, né, como eu expliquei, você passa por uma camada de autenticação oferecida pela plataforma para, de fato, provar que você é você. Então, eles verificam documentos, eles pedem para você fazer o chamado KYC, né, que Know Your Customer, assim como os bancos fazem. Uma verificação de dados, de documentos, e aí, a partir dali, quando seus dados são verificados na base de dados, Receita Federal, Banco Central e tudo mais, você ganha esse selinho de autenticação e o seu perfil passa a se tornar autêntico, tá? Certo, beleza. Tem mais participações aqui? Tem bastante participação. O Alcides Catarina mandando um abraço. O Gabriel Cunha, advogado, está mandando um abraço para o Murilo, para você também, Flávia, e dizendo que ele tem uma satisfação de ter como sócio você, que é uma autoridade no direito digital. Também estamos recebendo aqui o Kleber Alexandre Veloso Ferreira, que é um recém-formado no direito, faz estágio lá com o Murilo, né? Então, uma grata satisfação aqui. Ele que vai ser criminalista, não é isso? Criminalista. Então, beleza. Em breve vamos tê-lo aqui. Ele está estudando para a prova da OAB. Não é fácil, não é isso? Mas já está fazendo estágio. O Silvio de Santos, um abraço, Silvio. Pergunte para a advogada o que acontece que as prefeituras cobram taxa de iluminação pública e a iluminação é precária. Essa taxa vem incluída na conta de luz. Então, o IPTU não tinha que estar incluído essa taxa e não na conta de luz? Em São Vicente, a taxa é R$16. Silvio, né? Silvio, em relação à taxa, a gente não consegue te orientar porque eu acho que cada cidade tem as suas normas, né? São Vicente, então, ela coloca essa taxa junto com o IPTU, é isso? Coloca essa taxa junto com... Não, coloca na conta de luz. Eu não sei informar ele acha que como que taxa funciona isso. De melhoramento, ele acha que teria que vir no IPTU. No IPTU e não numa conta de luz. Silvio, infelizmente eu não posso te orientar porque não é minha área, né?
Mas eu acredito que cada cidade deve ter suas regras e se é uma taxa ilegal, é possível sim você buscar os seus direitos com um advogado e especialista nessa área. Sim, é que muita prefeitura acha que o cara não vai reclamar por R$16, que está mais caro contratar um advogado, então elas montam no cliente dessa maneira, né? Mas R$16 em tantos anos, né? Não, em tantos anos e tantas casas, né? Pois é. Pode ser uma ação coletiva, né? Exatamente. Pegar vários moradores na situação de bairro e fazer uma coletiva, né? Uma ação coletiva que aí seria melhor, né? Sim. Porque aí poderia ter mais força. O Júnior Mancuso, advogado, Mancuso que não quer vir aqui, ele tem medo de falar no microfone. Não, mas ele tinha um programa de web. Pode passar o programa para cá, Mancuso. Vamos voltar com o programa de web aqui na sua TV Com. Aí passa na televisão e passa na web junto também. Júnior Mancuso, um abraço. Boa tarde, já convidei-o para vir aqui no programa, mas ele não tem agenda ainda. Um abraço para ele. A Lucilena Ximenes, boa tarde. A Michele Tiziane, boa tarde. Programa maravilhoso. Excelentes advogados, doutora Flávia e doutor Murilo. O Direitinho está mandando uma boa tarde para a gente. Não sei o que é o Direitinho, mas tudo bem. Pergunta ao advogado, uma outra pergunta do Silvio. O que fazer para coibir os jovens e adolescentes, até mesmo crianças, de ter acessos no computador, né? O meu computador sempre aparece o tigrinho. Eu vou mexer, aparece o tigrinho lá. Tá, ele quer me pegar, mas não vai me pegar, entendeu? Ele quer me pegar, o tigrinho, certo? Agora aparecem essas plataformas de jogos. Temos que ter uma fiscalização rigorosa, senão muitos cidadãos vão ficar com dívidas por causa dessas porcarias de jogos no computador. O computador teria que mandar conhecimento para o cidadão, matérias escolares, não vício, imagens violentas e também jogos de azar. É a opinião do Silvio e ele está reclamando aqui. O meu não sei porquê, mas toda vez que eu entro no Instagram, aparece o tigrinho. Tem como tirar esse tigrinho? Olha, tem como você evitar, mas não tirar. Então, assim, eu, por exemplo, uso um navegador chamado Brave. Tá. Brave Browser. Tem o Mozilla Firefox, tem o Internet Explorer, existem diversos navegadores. O Brave Browser é um navegador que proporciona uma navegação mais privada. Então, a partir disso, ele restringe os anúncios na internet, né? Esses anúncios que ficam aparecendo, tigrinho, outras coisas também, que muitas vezes são inoportunos, né? Enfim, causa ali um certo constrangimento. Para você tirar, às vezes é chato. É chato. Porque você põe o tigrinho, aí você vai apertar para sair, não sai. Não sai. Aí você tem que apertar no coisa e tirar tudo que já tem no teu computador para ele sair fora, né? Exatamente. Então, é chato, né? É muito chato. Não tem um leãozinho para matar o tigrinho? Não tem. Infelizmente não tem. E parece que cada vez mais que a Polícia Federal tira plataformas de tigrinho, outras aparecem e é um problema sem fim. Isso, né? Aí é do Brasil ou é de outro país? São, na maioria dos casos, brasileiros, mas também existem esquemas, né, de lavagem de dinheiro envolvendo empresas não só aqui no Brasil, enfim, isso é um esquema de lavagem de dinheiro. Esse caso da Deliane, né? Isso. Deolane, certo? O que estão acusando ela é que, logicamente, ela era namorada até daquele DJ famoso, né? Que Isso. pulou, que estava com outra mulher, estava com ela, mas saiu para comer um pastel e tal, e voltou com uma outra mulher lá, né? E foi pro quarto do lado. E ela, quando percebeu, ele tentou sair pela janela para deixar a mulher lá e falou: mulher, não, estava comendo um pastel lá, estava fazendo nada. Só que, infelizmente, ele devia estar com bastante Guaraná na cabeça, né? Coca-Cola, Guaraná, e ele caiu e morreu, né? E ela está sendo acusada de comprar carros de 3.800.000, um monte de coisa, né? Com o dinheiro de jogo e tal. E essa lavagem de dinheiro é que vai, eu perco lá, eu não perco nada, mas eu perco R$50 no tigrinho. E eles vão falar que eu perdi 500 e lavam dinheiro, é isso? Mas não funciona muito dessa forma, mas ela está sendo acusada, né, é importante deixar claro isso, por associação, né, criminosa e lavagem de dinheiro dessas plataformas de jogos virtuais. Aqui no Brasil, as casas de aposta, elas são regulamentadas,
mas justamente porque a finalidade, né, do serviço que eles prestam são apostas com base em jogos onde você, vamos supor, um jogo de futebol, um jogo de beisebol, um fato que realmente vai acontecer. E essas casas de aposta, né, de tigrinho, esses jogos de azar, eles não são regulamentados. Então, é importante a gente distinguir isso. E lava o dinheiro porque, Exatamente. por exemplo, eles ganham 1 milhão, falam que ganharam 15, é isso? É, mais ou menos isso. Porque lavagem de dinheiro é Lavagem isso, né? de dinheiro, você não tem exatamente. como comprovar o que uma Bet pagou e o que ela recebeu, né? Exato, ela pode ter exatamente. recebido 10 milhões, fala que pagou 1 milhão, regulamentou 9. E de repente ela pagou 2 milhões. Exato. Ou de repente ela recebeu 1 e falou que recebeu 10. Você não tem como comprovar, ninguém vai declarar imposto de renda. Joguei na Bet, não é isso? Exatamente, é muito difícil, né, você fazer a controladoria desses dados. Então, justamente por isso, hoje no Brasil, existem muitas empresas de fachada que estão se aproveitando dessa ausência de regulamentação para aplicar golpes de lavagem de dinheiro, e isso está cada vez mais em alta. O Alexandre de Moraes, né, que está sendo julgado pelo Senado lá, né, os senadores estão julgando o impeachment dele, não é o Filete, não é a Flávia e não é o Murilo, hein? É o Senado. Está julgando, ele teve uma briga, né, com o Elon Musk, onde ele falou que o Elon Musk não tem representante legal no país, né? Nesse ponto, acredito que ele até esteja certo, né? Não tem representante legal. Essa questão, como é que você vê essa questão do todo-poderoso Alexandre de Moraes, ministro, e do Elon Musk, que até tem coisas que ajudam o Brasil, satélite, um monte de coisa, e tem sites também que não são muito... Tem o Telegram dele, não, o Telegram não é dele, é de outro. O dele é o X. Isso. E que, de uma certa maneira, não tem uma regulação assim de... O cara escreve um monte de coisa, tal, e o ministro era muito atacado no X também, né? Enfim, e não tem representante legal no Brasil. Como é que você vê essa questão? O Alexandre de Moraes está certo, porque a regulamentação do país tem que ter um representante legal. Ele não tem, mas também acabar tudo é muito radical. O que você acha? Então, é uma questão que envolve muita polêmica, né? Porque, embora acertada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, acertada, que ele tem que cumprir com o papel dele de guardião da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, e o Elon Musk também, nesse momento, ele descumpre, né, determinações judiciais aqui no Brasil, não indicou um representante jurídico aqui, né, no nosso país que possa receber intimações, citações processuais para que a lei possa ser cumprida. Então, a decisão dele é acertada, embora essa questão dele ter falado que quem usasse a plataforma do X com o VPN, que é um aplicativo que você consegue acessar através de uma rede privada, ele mascara o seu IP, participação. Exatamente, para você conseguir burlar, né, essa suspensão e ter acesso ali a essa plataforma do X. Então, a decisão dele nesse ponto, ela foi equivocada. O que ele falou? Quem acessar vai ser punido também. A decisão foi para que ele indicasse um representante legal no Brasil, sob pena de ter a plataforma do X, que é o antigo Twitter, do qual ele comprou, né? E é importante também a gente esclarecer que o Twitter, ele comprou o Twitter, mudou o nome para proporcionar uma maior liberdade de expressão para as pessoas. Só que a partir desse momento... Olha lá, os dois poderosos aí, hein? A partir desse momento que ele proporciona uma liberdade de expressão maior, ele também dá acesso a muita coisa errada, ser falada, né, ser divulgada ali. Então, passa a não ter um controle tão grande como o Twitter tinha, né? Um Twitter que tinha uma sede aqui no Brasil, ou seja, tinha um representante legal que pode receber intimações processuais. Um exemplo, se criarem um fake seu no Twitter, você pode processar o Twitter e o representante legal do Twitter né, procederia ali internamente para retirar esse perfil do ar. Hoje, com o X, né, depois de ter feito essa migração, não há mais um representante legal. O Telegram também não há. O Telegram também não. O Telegram é uma empresa russa. Inclusive, o dono do Telegram foi preso agora recentemente. Na França. Então, são questões que envolvem muita polêmica, porque como você não indica um representante legal, você passa a querer burlar o ordenamento jurídico brasileiro de uma certa forma. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi acertada, no meu entendimento, nesse ponto, porém, ele pesou um pouco a mão, na minha visão, em relação à questão de aplicação de multa para quem tentasse acessar esse site
através de uma rede privada, através de um aplicativo de VPN. Tanto é que logo em seguida esse ponto já foi ajustado e ele retirou, né, porque isso pode vir a trazer prejuízos para empresas que utilizam essas aplicações para maior segurança interna, né, ali, ou até pessoas mesmo que não tem nada a ver com essa situação. Então, já pensou você acessar o seu Twitter para postar alguma coisa ou ver alguma notícia e você eventualmente receber uma cartinha de multa para pagar? Então, é uma situação meio descabida. Então, esse ponto já foi ajustado e, ao meu ver, ele foi certo na decisão dele, porém, pesou um pouco a mão nesse ponto do VPN, tanto que já foi ajustado. Então, o Alexandre de Moraes, nesse ponto, ele está certo, né? Porque ele quer ter um ordenamento, ele pesou um pouco a caneta e já voltou um pouco atrás para não prejudicar tanto o usuário, não é isso? Exatamente. Bom, tem pergunta para a doutora Flávia. O Miguel está falando aqui que uma vez ele foi comprar um imóvel de leilão e ele ofereceu o valor do que estava lá, né? E o juiz, no seu entendimento, achou que o valor era vil, né? Ocorre isso, ele está explicando, o Miguel está querendo saber. Está lá o imóvel, 200 mil. Aí ninguém se interessa, eu mando 200 mil. Só que ele vale 600 mil, né? Mas você não sabe como está por dentro. O juiz não mandou o oficial de justiça fotografar lá dentro, não pode invadir domicílio. Pode ser que o cara deixe tudo quebrado lá também, né? Sem porta, às vezes pega umas coisas meio complicadas. Então, quando eu mandei os 200 mil, através da sua assessoria, estou dando um exemplo, quando o cliente mandou os 200 mil, o juiz bloqueou. Existe isso também? Existe sim. Obrigada pela pergunta, Miguel. Basicamente, no leilão judicial, existem duas praças. Então, a primeira praça é pelo valor de avaliação do imóvel. Então, essa avaliação ela pode ser feita através do oficial de justiça, ou um perito nomeado pelo juiz, ou até mesmo o corretor de imóveis. Então, o primeiro leilão é por esse valor de avaliação. O segundo leilão é pelo valor que o juiz vai dar de desconto. Então, o juiz, ele que vai determinar qual vai ser o desconto da segunda praça. Então, normalmente, esse desconto pode ser de 50%, de 40%, então o juiz que vai determinar. Então, no segundo leilão, você vai precisar começar a dar os seus lances a partir daquele valor. Então, você não pode dar menos do que esse valor, se não é caracterizado esse preço vil. Então, para a gente participar, o mínimo é aquele valor que o juiz determinar. E acontece casos que não sai no primeiro, no segundo o juiz abaixa e o cliente, e o cara, vamos supor, o dono da casa fala, não, excelência, me dá um prazo de 1 ano para eu tentar vender o imóvel, porque eu acho que o valor está muito baixo, e o juiz às vezes dá mais 1 ano de prazo para ele. Por exemplo, tem uma casa que estava num leilão lá na Porchat. Aí a casa é boa, mas está muito estragada. Aí era 1 milhão. No segundo, 500 mil. Um cara mandou os 500 mil. Mandou, ou não sei se ia mandar, certo? Ou 600 mil, mais ou menos isso. Mas o juiz suspendeu o leilão por 1 ano, para que o proprietário da casa possa oferecer, através de imobiliárias tal, para tentar vender por 1 milhão, para que ele não tenha tanto prejuízo. Existe suspensão? Sim, existe a suspensão, sim. Mas nesse caso, como é uma casa, provavelmente pode ter sido um leilão por dívida de IPTU ou uma dívida de alimentos. Vai depender do tipo do leilão e depender também do qual é a justificativa para a suspensão. Eu acho que ali foi IPTU. IPTU, impostos, tal. Certo. Então, nesse caso, se ele for fazer o pedido de suspensão, ele vai ter que justificar esse pedido. Porque se tem uma dívida, ele vai fazer um acordo, alguma coisa assim, então durante esse acordo pode ficar suspenso para ver se a pessoa vai realmente pagar ou não e tentar fazer a venda, porque compensa mais a pessoa vender no particular do que no leilão, porque vai ter justamente esse desconto no leilão. Então tu acha que assim, por liberar não, ele deve ter ido provavelmente na prefeitura. Então, eu devo 20 anos de IPTU, vou fazer um refis. Aí começou a pagar as prestações e pediu para o juiz, olha, eu estou devendo 400 mil de IPTU, é uma casa enorme, eu estou devendo 400 mil de IPTU, eu estou pagando 4 mil reais por mês aqui, estou fazendo um acordo com a prefeitura para pagar em 10 anos, sei lá. Fiz um acordo e eu queria que você me desse um tempo para que eu pudesse vender a casa e com o dinheiro da casa eu quito esse IPTU
e, de uma certa maneira, eu não tomo tanto prejuízo. É isso, sim, mais ou menos? Sim, mas isso tudo é dentro do processo. Então, Sim. ele vai ter que pedir no processo para a prefeitura se manifestar, se concorda ou não, e se o juiz vai aceitar essa suspensão enquanto ele faz o pagamento e a venda depois desse imóvel. É possível. A Luciana Lima está mandando agradecer vocês que esclareceram a dúvida dela. O Genilson Santos, que não é o Genilson que jogou no Santos, é o Genilson Santos. Parabéns a Michele Tiziani, programa maravilhoso, maravilhoso, excelentes advogados. A doutora Lindsay, será que é isso? É isso. Lindsay, tá, nome bonito, parece nome de mágicos, né? Doutora Lindsay, boa tarde, um abraço para a doutora Flávia, brilhante advogada no segmento de leilões. Ela queria um esclarecimento para ela e para todos os espectadores como funciona o parcelamento dos leilões. Às vezes a pessoa quer um apartamento, que nós estamos falando aqui e tal, que vale 600, vai comprar por 200, mas ela não tem os 200. Existe parcelamento de leilão também? Sim, obrigada pela pergunta, Lindsay. É possível sim fazer uma proposta de pagamento parcelado, mas voltando a gente vai precisar analisar aquele edital se existe essa previsão no edital. Existem leilões que você pode fazer essa proposta parcelada, porque hoje a lei diz que você pode fazer a proposta de 25% à vista e o restante parcelado em até 30 parcelas. Mas vai depender do que está escrito naquele edital. Com juros ou sem juros? É só atualização monetária. Então, a gente coloca na tabela do TJ e aí você faz somente aquela atualização. Então, é uma vantagem para a pessoa que não tem o valor inteiro para fazer a arrematação, ou ela tem, e é uma estratégia, né, de fazer essa proposta parcelada. Mas lembrando que se tiver outra pessoa fazendo uma proposta à vista, a vista vai ser aceita e a parcelada... Mesmo que um ofereça 200 mil parcelado e outro 220 parcelado e outro 200 mil à vista, se for o valor de 200 mil, ao à vista tem preferência, sim, sempre. Mesmo sempre, com o valor mesmo menor. sendo o valor menor. Infelizmente, sim. Quanto que cobra o leiloeiro do processo todo? Geralmente é 5%. Esse tem que pagar à vista. Esse tem que pagar à vista no dia da arrematação. E o advogado, para dar todas as orientações, acompanhar a pessoa na prefeitura, ou tal, ou existe, ou quando a pessoa dá o preço, o advogado dá para tudo, ou de acordo com os processos, pode aumentar, ou já fala, olha, eu para te defender nisso aqui, prefeitura, tudo, eu cobro tantos %. A nossa assessoria, ela cobra o valor para fazer a completa, desde a pré-arrematação, que a gente divide em 3 etapas. Antes, fazendo toda essa captação dos imóveis, fazendo análise, né, jurídica, análise do leilão, o dia do leilão também e o pós-leilão, se tiver ocupado, os registros nos cartórios. Então, a nossa assessoria é completa e é 5% sobre o valor da arrematação. Sim. Se for pagar a prestação, do mesmo jeito. Isso, do mesmo jeito. Tá certo. E é comum a prestação ou não é tão comum? É comum. Normalmente, existem algumas pegadinhas no leilão, né? Então, muitas pessoas não participam de alguns leilões porque acham que vai dar algum problema no futuro. Mas aí que tem algumas oportunidades. E aí, se não foi arrematado pelo valor à vista, a gente pode fazer uma proposta de pagamento parcelado. Então, é uma vantagem. Depois que acabou o leilão, ninguém arrematou, a gente pode entrar no processo e fazer um pedido de arrematação parcelada. Cabe o juiz aceitar ou não, né? Isso, as partes também. Então, se for uma dívida de condomínio, o condomínio ele precisa se manifestar se ele concorda ou não com esse Se for pedido. à vista, não precisa, que o juiz já determinou. Isso. Mas se for parcelado, o condomínio tem que aceitar, o juiz tem que concordar. Exatamente. Todo mundo, né? Beleza. Bom, o tempo é escasso. Queria mandar um abraço aqui para o Roberto, para a doutora Lindsay, é nome de fada, né? Aquelas fadas, né? Doutora Lindsay, tá certo? A Maribel também mandou um abraço para a gente, o Zé Augusto. Tem bastante gente aqui no meu particular, eu não consigo ler todos os particulares. Mas o Marcelo Rica aqui no programa, o Marcos Santana, do Jornal da Orla, o Zé Augusto já falei, o Sérgio da Vila Margarida, bastante gente vem no programa aqui, certo? E queria deixar um abraço para vocês. Murilo, excelente participação no programa, que venha mais vezes. A doutora Flávia também, muitas dúvidas, né? E a gente tem que dividir o programa metade para cada um, embora o assunto seja do direito, mas são formas diferentes, né? Um é do direito digital, outra é do direito de imóveis. Queria desejar um excelente final de sexta-feira a todos, um excelente final de semana,
diz que vem sol, mas vem uma chuvinha preta também, com todas essas queimadas que tem no estado de São Paulo, no Mato Grosso, que em conjunto com o ar frio que vem dos países do sul, ele vai dar uma precipitação e além da neblina, talvez tenha uma chuva ácida, né? Então se protejam, tome cuidado, seus animais de estimação, pássaros, principalmente, você que tem papagaio, canário, curió, proteja o seu papagaio, tira ele da chuva, tira ele do meio ambiente, pelo menos esse sábado, esse domingo, essa segunda-feira, para que não tenha nenhuma intoxicação aí, né? Queria agradecer e continue com a nossa assistência, com Deus e com a nossa assistência à programação.